Olá, bem-vindo ao módulo 1. Nesse módulo nós queremos tratar inicialmente dos nossos objetivos e vamos falar sobre ambiente organizacional, como está aqui no nosso mapa conceitual. Primeiramente, durante o curso você terá a oportunidade de conferir como muitas das coisas que nos cercam são potenciais geradoras de projetos daqui, projetos acolá. As mudanças frequentes no nosso mundo são provocadoras de mudanças que precisam ser implementadas cada vez com menor volume de recursos e em prazos cada vez mais curtos, cada vez menores, e atendendo às especificações cada vez mais rigorosas e precisas e ainda ser flexível com o ciclo de vida de muitos produtos e muitas coisas. Cada vez os ciclos também de vida são mais curtos também. Existem inúmeras formas para as quais você pode se posicionar frente a todas essas mudanças no mundo empresarial. Uma das formas está na identificação das vantagens competitivas que nós veremos nesse módulo. Algumas dessas estão associadas aos processos rotineiros e outras aos processos inovadores dentro da empresa. Existem algumas maneiras de ser mais produtivo no dia a dia. Todos nós estamos sendo submetidos a atividades rotineiras, que consomem parcela importante de todas as nossas energias no dia a dia. Elas são atividades que sabemos de antemão irão acontecer e não trazem, em geral, muitas surpresas no seu bojo. Entretanto, são atividades que acontecem todos os dias. São atividades rotineiras como, por exemplo, você trabalhar a manutenção do seu equipamento, a limpeza do seu escritório, as reuniões de planejamento e desempenho, convocar pessoas para reuniões, leituras de e-mails e assim por diante. São atividades que tomam o tempo das pessoas e essas são conhecidas e possuímos um bom controle sobre elas. Já sabemos como elas são repetidas, como elas fazem o tempo todo, tá? Também algumas atividades que surgem com menor frequência podem acontecer no nosso dia a dia. Esses conteúdos normalmente são repletos de inovação e essa é uma característica que temos que trabalhar de modo diferente. E são essas atividades diferentes, inovadoras, que são associadas aos projetos. Existem inúmeras razões que impulsionam o desenvolvimento de projetos. Esses motivos geralmente estão associados ao dinâmico relacionamento de diversos fatores no ambiente de negócio. Entender essas razões e saber diferenciar um projeto de uma outra atividade rotineira é fundamental. E essa diferenciação permitirá que você possa escolher os métodos e instrumentos mais adequados para trabalhar com uma situação ou com outra situação. Desse modo, você pode obter uma melhor relação custo-benefício em seus projetos. Mas existem algumas definições sobre projetos que estão por aí. E nós temos que conhecer principalmente a do PMI, do Project Management Institute. O que é um projeto? Tá? É um empreendimento único que deve apresentar um início e um fim claramente definidos e que é conduzido por pessoas para se atingir a objetivos respeitando os parâmetros de prazo, custos e especificações. Entenda especificações aqui como sendo a qualidade e o escopo do que você está querendo atingir. Vamos mastigar um pouco mais essa definição. Projeto é um empreendimento, ou seja, uma realização única, ou seja, ela não acontece toda hora, portanto, é uma coisa assim meio que inédita, única, inovadora, né? Que deve apresentar, primeiramente, um início. Tem que haver um momento de que vai começar e tem que haver um momento que terá que ser claramente dito que acabou o processo de projeto, acabou o processo de inovação. É conduzido por pessoas e tem que apresentar objetivos respeitando o quê? Prazo, custos e uma qualidade. Não é qualquer coisa, de qualquer forma, você tem que especificar, saber o que vai acontecer. E aí você vê nessa figurinha aqui que custos, prazos e qualidades, isso vai afunilando e gera o nosso projeto. Voltando ao nosso mapa mental, queremos então começar a abrir aqui as especificações. E vamos então trabalhar o que é inicialmente a definição de projeto. Nós já vimos quais são seus elementos, você acabou de ver na definição. Tarefas e atividades e recursos. Esses três aqui
são os 3 elementos básicos que compõem o projeto. Lembrando que aqui temos que fazer uma distinção entre o que é uma tarefa rotineira e uma tarefa inovadora, que seria o projeto. Vamos começar com as atividades rotineiras. As atividades rotineiras, elas possuem ciclos curtos de duração, podem ser desenvolvidos por apenas um indivíduo ou por alguns outros, né? Em características bem conhecidas e não tem uma cronologia muito acentuada. Por exemplo, a produção de uma determinada quantidade de peças por uma unidade de trabalho em um mês específico. Por exemplo, confecção de uma folha de pagamento. Todo mês você sabe que terá que coletar as horas, terá que multiplicar pelo salário hora, terá que fazer o cálculo dos encargos sociais, emitir o recibo de pagamento, mandar o pagamento para o banco. Ou seja, é uma rotina que você sabe que mês após mês se repetirá. Existem atividades que são diárias, que são até de hora em hora, de minuto em minuto. Algumas são mensais, como já falamos, da folha de pagamento e assim por diante. Já um projeto são conjuntos de atividades integradas que geram um elevado conteúdo de inovação. É coisa nova, não é uma coisa rotineira. As tarefas são um pouco ou quase nada rotineiras e as pessoas e os sistemas devem se adaptar a isso, tá? Um exemplo de uma situação prática é, por exemplo, você ter uma grande montadora no país que quer se instalar. Não se instala toda hora. Então, um projeto de instalação é uma coisa inovadora, uma coisa que vai acontecer. Vai ter que se escolher o local, vai ter que se conseguir acordos com a prefeitura e assim por diante. Podemos observar em nosso dia a dia que grande parte das empresas, grande parcela delas, das organizações, encontram-se naquilo que a gente pode chamar de um estágio intermediário. Existem operações tanto de rotina, para garantir o fluxo produtivo, como existem também atividades inovadoras que geram as melhorias nos processos das próprias rotinas que estão acontecendo, bem como da organização como um todo. E aqui você vê nesse esquema aqui que quanto mais você está para a direita, mais você está em situações de tarefas inovadoras, enquanto que aqui mais à esquerda você está em tarefas rotineiras, tá? Como já vimos, os objetivos então estão ligados a prazo, custos e qualidade. Esses são os objetivos de um projeto. Observar essa trilogia, tá bom? Essa figura, por exemplo, nos indica alguns fatores importantes que podem nos auxiliar na diferenciação entre projetos e atividades rotineiras, tá? Vamos examinar primeiramente aqui o que nós temos. Então, primeiramente, objetivos. Quando o objetivo é alcançado em um projeto, o ciclo se encerra, ou seja, acabou o projeto. Já na rotina, assume-se que um outro objetivo ou uma outra atividade dará sequência ou repetirá-se logo em seguida. No tocante ao horizonte temporal, o projeto tem prazo que deve ser cumprido e a atividade rotineira ela é contínua e é realizada dia após dia, período após período, né? Segurança de permanência. Os recursos humanos nas atividades rotineiras são fixos. Acabou de fazer a folha de pagamento, a pessoa não é despedida, ela vai estar aí no mês que vem fazendo novamente a folha de pagamento. Terei que ter pessoas ali. Já nos projetos, com o término de muitos trabalhos, muitos membros da equipe são dispensados porque não são mais necessários para a continuidade na sua participação naquela organização. Cronologia. O projeto possui data de início e data de fim e de término, ou seja, um projeto tem início e fim. Já as atividades rotineiras se repetem em períodos de tempo estabelecidos, são cíclicas. Conhecimento prévio do trabalho. Um projeto é repleto de incerteza, é tudo novo, enquanto que as atividades rotineiras são conhecidas e dominadas, afinal, são feitas constantemente, periodicamente. Abrangência. Um projeto tem a abrangência muito maior que uma rotina. Prazos. As atividades rotineiras admitem certa flexibilidade nos seus prazos, né? Já os projetos há uma sequência pré-determinada e uma rigidez para que isso tudo possa ser atingido. Então os prazos são muito mais rígidos e a rigidez dos prazos é mais acentuada. Orçamentos. Os projetos têm um tipo e ritmo de gastos variáveis. As atividades rotineiras não.
seus orçamentos são precisamente definidos, ou seja, na rotina eu já sei exatamente o que vai acontecer, então eu posso prever melhor os meus gastos. Num projeto, eu posso, por exemplo, ser pego de surpresa, não esperava, por exemplo, pagar uma licença ambiental, não esperava ter que contratar um profissional específico para uma coisa que é nova e que ninguém previu, né? Controle de qualidade. Nas atividades rotineiras, isso é estatístico, enquanto que nos projetos não é feito de modo estatístico. Para encerrar essa aula de hoje, queríamos ainda começar a tratar um pouco do assunto de competitividade e dizer que a competitividade ela tem que ser analisada sobre 3 âmbitos: o âmbito estrutural, o âmbito setorial e o âmbito interno. Ao buscarmos uma visão mais ampla para a questão da competitividade, podemos observá-la em diferentes âmbitos, maiores e mais complexos, outros no qual atuamos, né? E outros no qual são mais internos e da nossa organização. E esses âmbitos, como nós já falamos, são esses 3 que estão aqui representados, tá? No âmbito estrutural, a competitividade foge normalmente ao controle das empresas, porque pouco ou nada podemos fazer a respeito desses fatores. Temos alguns exemplos, como por exemplo a estabilidade monetária, a política de juros implantada pelo governo, a infraestrutura político-social, a burocracia existente em praticamente todos os órgãos públicos e, por exemplo, uma alta carga tributária imposta às organizações e indivíduos. Outros exemplos assim são, outro exemplo é que através de uma certa entidade de classe como o Fiesp, CNI, podemos tentar interferir um pouco nessa política, mas a influência da empresa em si ela é muito isolada, muito fraca, muito tênue. Já no ambiente setorial, é onde a competitividade pode aumentar-se através da geração de oportunidades no estabelecimento de parcerias ou no estreitamento de relações com clientes, com fornecedores ou mesmo até com concorrentes. É quando no relacionamento com fornecedores e com clientes ou até mesmo com concorrentes podemos procurar melhorar, nos posicionar em um determinado setor produtivo. Podemos citar, por exemplo, a parceria de uma empresa cinematográfica com uma empresa que fornece alimentos. No âmbito interno, uma maior competitividade pode ser obtida por meio de ganhos de produtividade ao se integrar ações de natureza multidisciplinar, com especialistas de diversas áreas funcionais da empresa, da organização. Por exemplo, seria uma melhoria no processo produtivo, onde você faz uma reestruturação organizacional com ganhos de qualidade no layout das máquinas e tudo mais, e dos próprios processos internos. Bom, ficamos aqui nessa parte, essa primeira parte do módulo 1, retomaremos em seguida para dar continuidade. Até daqui a pouco.